Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. E o nosso convidado de hoje é o Fernando Góes, idealizador do projeto Chácara Meninos de Quatro Pinheiros. Boa noite, seu Fernando. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E para começar, eu queria que o senhor se definisse. Quem é Fernando Góes? Olha, na verdade eu sou um educador social que tenho como missão cuidar de crianças e adolescentes em situação de risco ou em situação que a vida, para muitos, deixaram a rua como moradia. Então, a sua vida, o senhor entende esse trabalho como uma missão mesmo de vida? É uma missão porque nós temos assim o dever de ajudar as pessoas. E no meu caso, junto com a minha equipe, a nossa missão é acolher e transformar a vida de crianças e adolescentes que vivem na marginalidade. Então, para a gente entender um pouquinho melhor esse projeto do senhor Fernando, nós preparamos uma reportagem sobre a Chácara Meninos de Quatro Pinheiros. Uso de droga, porque meus irmãos vendiam droga, meu irmão. Vim parar aqui na Chácara Quatro Pinheiros depois que eu tive um desentendimento com a minha mãe. Eu fui mandar com meu pai na rua, só que meu pai também ele é alcoólatra, né? Daí eu fui buscar ajuda no conselho, né? Ficava roubando dinheiro na tia, ficava comprando droga. Neste jogo de futebol, cada jogador tem um sonho. O que para muitos é comum, para eles é saudade. Você sente falta da sua mãe? Sinto. Mas você morava com ela também, com seus irmãos ou só com os irmãos? Morava com minha mãe e com meus irmãos. Mais de 76 meninos têm a oportunidade de mudar o destino na Chácara Meninos de Quatro Pinheiros, em Mandirituba. Uma ideia que se transformou em missão. Fernando Góes, um sujeito simples, resolveu ajudar crianças e jovens que não tiveram a mesma oportunidade que ele teve: estudar, se alimentar e ter uma vida digna. Há 30 anos, Fernando trabalha com crianças e adolescentes carentes. A Chácara Meninos de Quatro Pinheiros é resultado deste trabalho. Há 20 anos, o local recebe meninos encaminhados pela Justiça e Conselho Tutelar e sobrevive de doações e parcerias. O espaço possui 5 casas, quadra de esporte, horta, campo de futebol, refeitório, laboratório de informática, biblioteca e uma clínica com médicos e atendimento odontológico. E o que mais chama atenção nos corredores são as frases motivadoras espalhadas pelas paredes. Em uma sala pequena, onde ficam estampadas as matérias e publicações sobre o espaço, o orgulho de Fernando são as fotos dos meninos, alguns já formados no ensino superior com uma nova realidade de vida. Essas histórias são o alimento da esperança dos meninos que ainda estão na chácara. É uma nova chance de recomeçar o que a gente não conseguiu fazer lá fora, começar aqui dentro. Maicon tem 16 anos e está na chácara há 1 ano e 7 meses. Ele já tem sonhos para o futuro. Meu sonho é ser jogador de futebol. Este sonho foi impulsionado pelas próprias atividades oferecidas no espaço. Temos curso de informática, treino de futebol aqui dentro, cursos que a gente faz em Curitiba também. Com tantas oportunidades, muitos meninos que foram ajudados por Fernando voltaram para ajudar. É o caso de Paulo, que depois de receber apoio se tornou educador. Para ele, a chácara é muito mais que uma simples ajuda. Como é que fosse para você resumir hoje o que a chácara significa para você? Como é que você resumiria? Família. Porque eu passei 3 anos aqui e, na verdade, depois que eu vim pra cá, eu comecei a ter um convívio melhor com a minha família. Porque antes eu não conhecia a minha mãe. Daí, quando eu vim pra chácara, eu saía final de semana e ia pra casa dela. Para eles, o sonho é a meta para o futuro.
E por ser assim, a Chácara Meninos de Quatro Pinheiros é referência nacional. Já foi premiada por várias instituições de proteção à criança e adolescente. Ganhou o Prêmio Betinho de Responsabilidade Cidadã e está concorrendo ao Prêmio Zilda Arnes. Já foi premiada também pela Sociedade Paranaense de Pediatria, além de ser considerada pela Unesco uma das 50 maneiras de mudar o Brasil. E olhando para o futuro, Fernando sonha com mais, com um mundo melhor. Não para ele, mas para quem realmente precisa. Fernando, todo mundo já sabe, é o paizão, né? É com ele que geralmente nós conversa, pede ideias, tudo que nós precisamos nós fala com ele. E ele dá bastante apoio para todos os meninos aqui, os que já saíram, os que estão aqui ainda. Resumindo, ele é um paizão mesmo. Um pai, né? É ele que tá me ajudando aí, um apoio. Vejo um espelho de vida, né? Porque ele doou a vida dele inteira para cuidar de nós, assim, que ele fala, tipo, de vez em quando ele pede a gente cuidar dos passarinhos lá, são uns 5 minutos, ele doou a vida inteira para cuidar da gente. Um espelho de vida que ele fez a gente para poder ir passando para frente. Você se considera assim um filho dos 76, um filho do Fernando? Dos 76 e todos que já passaram por aqui já. Puxa, que família grande, hein? Pois é, uma família abençoada por Deus e pela sociedade, né? E o senhor tem uma noção assim, de quantas pessoas já passaram por essa família? Quantos meninos ao todo? Hoje está em torno, com os que se encontram na chácara, em torno de 700 crianças e adolescentes. Que já passaram pela chácara? E que hoje se encontra realizando o seu sonho na sociedade. Uhum. E, assim, para falar um pouco dessa família, o nome da chácara, na verdade, é Meninos e Meninas de Quatro Pinheiros, Exato. Né? Por que o senhor, assim, hoje ela atende só meninos, por que o senhor optou por essa escolha? Olha, porque, na verdade, assim, a proposta da chácara, uma proposta pedagógica, não é para mudar os meninos, mas é para mudar a sociedade, porque é uma sociedade que ainda não aprendeu a cuidar de suas crianças, de seus adolescentes. E quando eu fazia trabalho de abordagem na rua junto com uma equipe de educadores, eu fiz um levantamento e tem mais meninos do que meninas nas ruas. Então, nessa escolha, eu tinha que atender o emergencial o maior número, e era o número de meninos que moravam nas ruas. Então, a gente fez a opção pelos meninos. Só que quando a miséria chega, é tanto para o menino quanto para a menina, e a menina na rua é mais marginalizada do que o menino. Então, eu criei esse espaço para meninos, e eu também motivei uma congregação religiosa, que fica em São José dos Pinhais, o Paulo que deu a entrevista, os meninos estão hoje na chácara, e as meninas nessa casa de Mãe Maria. Porque a gente tem que abrir o espaço, abrir o coração para todos que precisam. Então existe um espaço para as meninas também. Com certeza. Nós vamos conhecer melhor essa família logo após o intervalo. Eu espero você. Estamos de volta com o Você Tem Fome de Quê? O nosso entrevistado de hoje é o senhor Fernando Góes, idealizador do projeto Chácara Meninos de Quatro Pinheiros. E ele está contando um pouquinho para a gente sobre a história da chácara, né, senhor Fernando? Como surgiu a ideia dessa criação da chácara? Olha, na verdade, para a criação da chácara, ela passou por 3 momentos. Primeiro, eu morei numa periferia, numa favela, por opção, porque crianças que vão para as ruas, crianças e adolescentes, elas saem de uma favela. Como eu queria ter um projeto arrojado e transformador, eu fui passar pelos meios dos caminhos. Fiquei um tempo nessa favela, depois eu fui trabalhar de boia fria, fui para o Nordeste, e depois eu fui para as ruas. E nas ruas, discutindo com os meninos, sempre o que ele mais pedia para mim, para os educadores, era um espaço. E eu falava, escuta, mas o poder público tem tanto, nessa época não se tinha o estatuto, tem tantos internados, por que vocês não ficam lá? Aí eles falaram, olha,
O poder público cria projetos, só que nós estamos com um pé no projeto e outro pé fora. Por quê? Porque as leis e as normas vêm de cima para baixo. Então a cidade é muito mais organizada para turistas do que para nós. Aí eu pensei, então vamos pensar uma proposta coerente para vocês. E ficou essa pergunta, que tipo de encaminhamento, que tipo de casa, que tipo de projeto eles queriam. Ficou a pergunta. Alguns anos depois, eu fazendo uma entrevista e nos trabalhos de abordagem, eu me deparei com um garoto e daqui um pouco chegou tantos outros meninos e alguém chegou com uma planta. E falou, leva essa planta e planta em algum lugar porque na rua não tem onde se plantar, nós não temos moradia. E com essa planta, escuta, mas por que você está tão contente com essa planta? Ele disse, porque quando nós morávamos na roça, as nossas famílias eram numerosas, mas todo mundo trabalhava e tinha espaço para todo mundo. E hoje nós estamos aqui largados na cidade. E alguém falou, olha, e se nós fôssemos morar numa chácara? Por que de uma chácara? Aí alguém comentou, por uma chácara que tem muita natureza. Vocês viram nas imagens o tanto de árvores que tem na chácara. Alguém falou, uma chácara que tem um tanque, água para a gente tomar banho, trocar pelo chafariz. E alguém comentou que tem animais, e alguém falou que essa chácara seja distante das drogas. Então, pensando meio ambiente, cidadania, inclusão social e a distância da droga, eu, juntamente com um grupo de educadores, a gente tomou a iniciativa de oferecer um espaço pedagógico e acolhedor para incluir essas crianças que se encontravam à margem da sociedade. Então, a chácara, na verdade, é uma ideia das próprias crianças, dos próprios meninos, eles que idealizaram esse projeto. Exatamente, porque sempre eu sou discípulo de Paulo Freire e, assim, e pensando numa nova sociedade, quem tem que ser protagonista são as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, eles exatamente criaram a chácara como um espaço de moradia e de reconstrução de vida. Uhum. E o senhor, na verdade, ia ser padre, né? Chegou a fazer votos de castidade e tudo mais. O senhor tem uma faculdade de filosofia também. O que motivou a, digamos, abandonar ou, assim, trocar essa vida do celibato e, por exemplo, poderia ser um professor ou seguir nessa carreira para tomar essa iniciativa de doar o seu tempo para os meninos? Olha, na verdade eu fui para o Nordeste, eu fiquei 14 anos como frade carmelita e no Nordeste eu descobri que as nossas igrejas, e são todas, reza muito, fala muito e faz pouco. E eu achei que a minha vida estava sendo inútil, que eu deveria utilizar a minha vida para se colocar, para servir as pessoas que mais precisavam. E no Nordeste eu convivi com Dom Helder, Paulo Freire e tantas outras pessoas. E descobri que a minha bandeira de luta deveria ser crianças e adolescentes. Então, esse é o trabalho que eu faço e falo para vocês e para todos que estão ouvindo ou que vão ouvir, que na verdade quem ganha com tudo isso sou eu. Porque eu estou, primeiro assim, nesse trabalho, ajudando esse grupo de garotos a criar projeto de vida, que é uma coisa para mim muito importante. Um segundo ponto é você trabalhar na mediação de conflito. Hoje a gente vê as famílias, a questão da droga, a questão da violência. Então, eu com a equipe, a gente consegue fazer essa mediação. E uma outra coisa para mim importante, eu aprendi a sair do supérfluo e viver com o necessário. Então, cada dia que passa, eu aprendo com essas crianças, primeiro a não ter mais, mas a ser mais e ser útil para a sociedade. E o senhor também foi preso, né? Fui, porque assim, quando você faz uma opção, você paga caro por isso, mas você ganha muito. Então, na época que eu fui preso, que eu comecei o trabalho, a gente era regido pelo Código de Menores. Nós não tínhamos ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu tinha que fazer muitas denúncias junto com os meninos, porque tinha muita violência, muitos maus tratos. Claro que eu acabei sendo perseguido por traficante, muitas vezes por policiais, porque eu tinha que ser esse porta-voz, tinha que ser esse grito de esperança. Mas todo esse sofrimento, toda essa caminhada me deu bagagem para superar as dificuldades. Então, eu sempre aprendi a fazer de um limão a limonada. E dificuldade, para mim, é sinal de oportunidade. E qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou? Olha, a maior dificuldade que eu encontrei, que encontro hoje, é exatamente a discriminação da sociedade. Porque a população de rua, crianças, adolescentes e jovens, muitas vezes eles são tratados pior do que o lixo. Há alguns anos se discutia para onde ia o lixo de Curitiba e da região metropolitana, que até hoje não chega a uma conclusão. E a gente vê hoje as nossas crianças e os nossos adolescentes no mundo do crack, no mundo da droga, e a sociedade fecha os seus olhos, fecha o seu coração e acha que de vítimas eles passaram a ser culpados. Então tem uma discriminação, muitas vezes lá em Mandirituba, não é o João Pedro, é menino da fundação, é menino da chácara. Então,
a discriminação da sociedade é a maior dificuldade que eu encontro nesse trabalho de inclusão social. Bom, e além de todas as atividades que a chácara oferece, como a gente viu no vídeo, os próprios meninos da chácara, né, seu Fernando, formaram uma banda, que é a banda Nosso Jeito. Boa noite, meninos. Tudo bem? Eles estão aqui com a gente, o Chocolate, o Birusca, o Feijão e o GT. E eles vão trazer pra gente uma música chamada Quero Ter Uma Família. A gente fecha o bloco com eles, eu espero você, não sai daí. Menina, vou lhe ser sincero, pra rua não quero voltar. Na rua só tem sofrimento, não tenho nem onde morar. Na rua eu fui maltratado e não tinha o que rangar. De tanta fome que eu passava, eu tive até que roubar. Quero ter uma família, quero ter um lar, quero ter uma escola para estudar, quero ter muitos amigos para me ajudar, quero receber respeito para respeitar, quero ter uma família, quero ter um lar, quero ter uma escola para estudar, quero ter muitos amigos para me ajudar, quero receber respeito para respeitar. Agora sou muito feliz, tenho casa e ganho muito amor, estudo e também trabalho, não quero mais ser sofredor. Na vida eu tive muita fé, pois sei quanto eu sofri. Sou pobre de marré, sou pobre, mas mereço ser feliz. Quero ter uma família, quero ter um lar, quero ter uma escola para estudar, quero ter muitos amigos para me ajudar, quero receber respeito para respeitar, quero ter uma família, quero ter um lar, quero ter uma escola para estudar, quero ter muitos amigos para me ajudar, quero receber respeito para respeitar. Estamos de volta com o pessoal da Chácara Meninos de Quatro Pinheiros. O nosso convidado de hoje é o senhor Fernando. E nós temos algumas perguntas que vieram do pessoal do nosso site, né? Nós tivemos duas perguntas essa semana. O Everson Augusto da Silva de Pinhais disse que leu em uma entrevista que você pretende voltar a morar nas ruas quando completar 60 anos. Ele perguntou se é verdade e quer saber por quê. Olha, na verdade sim. Porque assim, eu sou um pouco movido pela solidariedade. E antes que eu criasse a chácara, eu já pretendia morar nas ruas de Curitiba. E uma vez organizando um lanche para um grupo de garotos nas ruas, e ele falou: tio, a gente precisa de alguém que tire nós da rua. A gente não quer um concorrente a mais na rua. E eu entendi a mensagem dele e a gente se organizou e foi criada a chácara. Só que hoje a chácara, com 18, 19 anos, eu ainda sinto, porque a gente vive num sistema capitalista, que infelizmente nós temos uma massa sobrante. Então temos crianças e adolescentes que não têm casa, que não têm educação e que não têm moradia. Então, como eu não tenho chácara, nem espaço para todo mundo e nem pão para todo mundo, eu não posso ficar a vida inteira acomodado na chácara. Então, eu preciso ir para as ruas para conviver com aquelas pessoas que estão fora de todo o sistema, que estão na margem. Mas eu vou, de fato, morar nas ruas para ser um protesto e, junto com crianças e adultos, cobrar dos nossos políticos que eles não moram nas ruas, eles não vivem nas ruas. Nós estamos num momento de política onde todos eles estão prometendo todas as políticas públicas que vão melhorar a vida das pessoas que moram nas ruas. Entra político, sai político e infelizmente os moradores continuam. Então a minha ida para a rua é uma ida de protesto para, junto com eles, construir uma sociedade, porque o remédio para o sofrimento é exatamente o acolhimento. E cuidar não é um ato, cuidar tem que ser uma atitude. Então tem que ter uma atitude mais coerente e com essa população buscar uma nova sociedade. Mas a chácara não vai acabar, vai continuar lá? Não, já temos, assim, a gente fui me organizando com os meninos, com os educadores, já tem um sucessor, então eu só estou esperando daqui 2 anos, eu estou partindo para uma nova missão para poder viver na pele, nas ruas do Brasil, para ser solidário e junto com essa população buscar caminhos alternativos. Ok. E a Mabel Pantoja, do Água Verde, gostaria de saber o
que ainda falta no projeto? O que o senhor acha que ainda falta lá na chácara, que o senhor gostaria de fazer pelas crianças e pelos adolescentes que ainda não conseguiu fazer? Se existe ainda algo que Olha, falta? na verdade existe, porque a chácara, hoje a gente vive numa situação irregular, porque na verdade a chácara não deveria existir. Quem ouviu o depoimento do menino, ele dizendo que o sonho dele é morar com uma família. Então os meninos que estão na chácara hoje, ele tem todos os seus direitos violados, infelizmente, porque o que eles precisavam era de família. Só que ainda a nossa sociedade é muito omissa. Ela cuida da sua família, mal e mal da sua família, e as crianças que têm família com dificuldade não é cuidada. Então, o que precisa que a gente pretende que um dia não exista chácara nenhuma, que as nossas crianças e os nossos adolescentes não fossem tratados como um caso de polícia, mas exatamente como um caso de política e como um caso de solidariedade, que todas as crianças tivessem acesso a morar com a sua família. E para isso, vocês de jornalismo, que vai fazer grandes reportagens, conscientizar a sociedade que a gente pode fazer mais. Eu preciso fazer melhor a minha parte e que o lugar de criança não é em abrigo, o lugar de criança é no orçamento público e é no seio da sua família. Ok, falando nos meninos, vamos de música? Vamos lá? Agora eles vão tocar a música É Você. "24 horas te esperando, amor. Parece que eu já sabia, parece que é pra ser assim. Mesmo que eu não queira, quero te amar. É verdade, é você. Mesmo sem te ver, eu gosto de te amar. E o seu beijo e meu beijo me diz que é você. É você. A ternura do amor, a razão e a procurar. Meu tudo, meu nada, meu céu infinito. Beleza das estrelas, nascer e pôr do sol. Noite enluarada de amor que envolve dois apaixonados. A ternura do amor, a razão e a procurar. Meu tudo, meu nada, meu céu infinito. Beleza das estrelas, nascer e pôr do sol. Noite enluarada de amor que envolve dois apaixonados. Obrigada, meninos. E eu tenho uma pergunta para vocês agora. É a pergunta do nosso programa. Eu vou querer que cada um responda um de cada vez, começando por você. É você? Você tem fome de quê? Eu tenho fome de justiça de uma sociedade melhor. E que nem o Fernando falou, na minha situação eu passei pelas ruas, né? Morei 5 anos nas ruas. Então pretendo não ver mais crianças nas ruas, tá entendendo? Um dia, nem que esse dia demore, mas que um dia chegue. Tenho fome disso, tá entendendo? Só. E o Birusca, né? Você tem fome de quê, Birusca? Eu tenho fome também de um mundo melhor também, né? Acho, assim, eu penso grande, assim como eles também, mas assim, acho que Deus, quando fez o mundo, né, Ele pensou em todos nós. Eu acho que então a gente tem que trabalhar em prol do mundo. Então, eu acho que, né, a paz tem que ser selada no mundo, e acho que todas as crianças que passam dificuldade, tanto aqui quanto em outro continente, eu acho que a gente tem que, né, lutar por um mundo melhor. Eu acho que é isso. Feijão, tem fome de quê? Então, no meu caso, eu tenho fome de que um dia os deputados, os prefeitos, eles possam dar mais atenção, né, às crianças que moram nas ruas, que no meu caso eu também morei nas ruas, morei 2 anos, fui para a fundação com 12 anos, e eu senti que nessa parte o governo era bem difícil o apoio deles, entendeu? Eram mais albergues, assim, e eu tenho fome de um dia que isso mude, entendeu? Eles possam dar esse apoio, essa força a mais para as crianças que em Curitiba eu sei que precisam bastante. E o GT tem fome de quê? Igualdade, carinho, amor, apoio. É isso. E o seu Fernando? Depois de tudo isso, o senhor tem fome de quê ainda? Olha,
Eu quero resumir o que eles falaram numa frase que fala: a medida do amor é amar sem medida. Então a minha fome é fome de justiça, fome de inclusão social e fome de cidadania. Ok, muito obrigada, pessoal. Obrigada, seu Fernando. E o nosso programa fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Para você ter o gostinho do que a gente tem, do que vem por aí, dá uma olhadinha no nosso cardápio da próxima semana. Gostou? Para saber mais, você pode acessar nosso site www.vocêtemfomedeque.com.br. Deixe lá suas dúvidas e sugestões e aproveite para conferir histórias de pessoas que, assim como o seu Fernando, estão engajadas em ações sociais. Confira também o nosso Facebook e a nossa página no Twitter, porque a gente quer saber, você tem fome de quê? Vamos de música? Eu espero você no próximo sábado. Até lá! Lágrimas que caem de um sofrimento estampado no rosto. Eu vejo o desgosto de mãe, eu vejo desgosto. Lágrimas que caem de um sofrimento estampado no rosto. Eu vejo desgosto de mãe, eu vejo desgosto. Mãe na cama sofrendo, chorando, gemendo, sentindo dor. Manda chamar o seu pai que a vez de seu filho já chegou. Mãe sai batendo panela pela favela pra ganhar um pão. E seu filho sai de casa sem dar um bom dia e satisfação. Graças a Deus que eu não sou uma criança abandonada na porta como lembrança, com um bilhete dizendo assim, ó: adota eu. Eu, adota. Eu não tive culpa de vir parar na sua porta. Adota eu, adota. Eu não tive culpa de vir parar na sua porta. Eu não tive culpa de vir parar na sua porta. Eu não tive culpa de vir parar na sua porta.